Olá, querido irmão, querida irmã, como vai você nesse dia? Eu espero que muito bem. Hoje eu quero refletir com você a respeito de viver uma vida santa. Deus, o nosso Senhor, nos chama, enquanto cristãos, para vivermos uma vida santa. Ser santo significa ser separado. Mas separado de quê? Separado do pecado. Separado de uma vida que não agrada a Deus. Separado única e exclusivamente para o louvor e adoração do Senhor. Toda a nossa vida, enquanto cristãos, deve convergir, deve resultar no louvor, na adoração do nosso Senhor. Todas as nossas atitudes e aquilo também que nós deixamos de fazer deve resultar no louvor do Senhor. Nós devemos viver única e exclusivamente para a adoração do Senhor. Portanto, é imprescindível que todo cristão se empenhe em viver uma vida de santidade. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, eu quero cumprimentar você que é novo aqui no canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A você que ainda não se inscreveu no canal, clique em inscrever, porque quando você faz isso, o canal cresce e o YouTube também recomenda o canal para pessoas que têm um gosto semelhante ao seu. Então isso ajuda muito no crescimento do canal. Mas deixe também o seu comentário, deixe a sua opinião, a sua dúvida aqui nos comentários, porque quando você interage nos comentários, você deixa o seu gostei no vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você e começa a mostrar mais vezes para você esse tipo de conteúdo. Então, certamente é bênção para a sua vida e isso ajuda também a mostrar para o YouTube que o trabalho que tem sido feito nesse canal também é relevante e assim ele vai entregar para mais pessoas. Então, não custa nada, é de graça. Deixa aí o seu gostei, deixa o seu comentário também. Eu te agradeço muito por isso, tá? Que Deus te abençoe. Vamos aqui hoje falar sobre uma vida de santidade. A palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15 a 16, diz o seguinte: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. Em toda a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós encontramos exortações quanto a uma vida de santidade. Deus, desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, vem chamando o seu povo a ser um povo separado do pecado, separado do sistema pecaminoso do mundo, vivendo uma vida exclusiva que resulte em adoração do teu santo e poderoso nome. Uma vida de santidade, ela é muito importante, porque quando nós vivemos uma vida de santidade, nós agradamos a Deus. Nós vivemos de acordo com aquilo que Deus espera para cada um de nós. E isso, obviamente, resulta também no nosso bem. Quando nós nos envolvemos em viver uma vida de santidade, nós também somos muito beneficiados, porque nós somos afastados daquilo que nos faz mal, daquilo que nos prejudica, daquilo que nos separa da presença de Deus. O que acontece quanto à santidade é que mesmo depois de nós já termos sido regenerados, nós termos recebido Jesus como Senhor e Salvador, nós não estamos isentos do pecado. Nós não estamos isentos da influência do pecado sobre nós. Enquanto vivermos ainda na face dessa terra, nesse corpo pecaminoso, nós ainda estamos suscetíveis à ação do pecado em nós. Então, todos os dias, de certa forma, há uma canção que fala sobre isso, né? O pecado, ele bate à nossa porta. O pecado bate à porta do nosso coração. O pecado, ele é convidativo. O pecado nos chama todo dia. O pecado está diante dos nossos olhos. Logo que nós acordamos, nós já nos deparamos com o pecado. A nossa mente, a nossa carne, ela pende para o pecado. Ela é direcionada ao pecado, de tal forma que há um conflito dentro de nós, um conflito entre o espírito e a nossa carne, de tal forma que o espírito nos leva a buscar aquilo que é de Deus, nos leva a viver uma vida de santidade, mas por outro lado a nossa carne nos leva a viver uma vida de pecado, viver as coisas que não agradam a Deus. A nossa carne pende para aquilo que é mais confortável para a carne, os prazeres do pecado, e o pecado muitas vezes ele se mostra muito atraente, mas cabe a nós
andarmos no Espírito, ouvir a voz do Espírito, buscar de fato viver uma vida de santidade, escolher andar segundo o Espírito e não segundo a carne, essa luta permanece em toda a nossa vida. Nós, enquanto cristãos, devemos ter a nossa mente aberta, devemos ter o nosso coração claro quanto a essa luta que acontece dentro de nós. Sempre a nossa carne vai ser inclinada para o pecado, mas nós devemos lutar contra isso. Nós devemos sempre estar ouvindo a voz de Deus, estar ouvindo o chamado de Deus, ouvindo sempre a voz do Espírito Santo do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, buscando aquilo que é a vontade do Senhor. É por isso que todos os dias nós devemos nos empenhar em viver uma vida santa, devemos valorizar o processo de santificação na nossa vida. A todo tempo nós devemos estar buscando progredir no caminho da santidade. Nós devemos todos os dias estarmos diante de Deus, pedindo a Deus que santifique o nosso coração. Devemos buscar e nos esforçar para vivermos de acordo com a palavra de Deus. Devemos permitir que Deus santifique a nossa vida todos os dias, porque quanto mais nós somos santificados, mais o pecado é mortificado em nós. Quanto mais nós investimos em santificação, mais Deus trabalha o nosso coração e mais vitória sobre o pecado nós temos. Por isso, a cada dia, nós vamos nos despindo do velho homem, da velha natureza, e a cada vez mais devemos nos parecer com Cristo Jesus. A cada dia, nós devemos nos parecer mais com o Senhor Jesus, seguir os passos do Senhor Jesus. Devemos sempre estar perguntando, nessa situação, o que faria o Senhor Jesus ou como faria o Senhor Jesus. E todos nós, querido irmão, querida irmã, estamos nesse processo de santificação, a ponto do que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, o verso 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A cada dia Deus está fazendo algo novo em nós e nós devemos nos empenhar na busca dessa mudança. Nós devemos sempre estar com o nosso coração desejoso, clamando a Deus para que Deus nos santifique a cada dia. Ainda Paulo disse em Gálatas capítulo 4, verso 19, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Ou seja, Paulo está falando dessa necessidade de que os seus leitores, das suas cartas, permitissem que Cristo fosse moldado nas suas vidas. Nós devemos perseguir esse alvo, querido irmão, querida irmã. Nós devemos a cada dia desejar que o caráter de Cristo Jesus seja formado em nós, que as pessoas ao olharem para a nossa vida, ao olharem para o nosso comportamento, elas enxerguem Cristo Jesus, não para a nossa glória própria, mas para o louvor do Senhor. E eu te pergunto, quando as pessoas olham para as suas atitudes, quando as pessoas olham para você, o seu modo de agir, o seu modo de tratar as coisas, o seu modo de conversar, o seu modo de educar os seus filhos, o seu modo de tratar as pessoas dentro da igreja e fora da igreja, as pessoas enxergam o caráter de Jesus? As pessoas têm enxergado a conduta de Cristo Jesus na sua vida, através da sua vida? Isso fala muito sobre a que pé está a nossa santidade. E vale ainda lembrar o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, sobre o que é o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito em nossa vida? Quais resultados nós, enquanto cristãos, devemos produzir por causa da santificação? O que deve ser visto na vida de um cristão? Verso 22 do capítulo 5 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, ou seja, a velha vida ficou no passado. Nós vivemos agora uma nova vida em Cristo. Isso é santificação. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se nós agora somos de Cristo, se quem governa a nossa vida agora é o Senhor, então nós devemos caminhar como quem de fato caminha na direção do Espírito e não segundo a direção da carne. Querido irmão, querida irmã, a nossa santidade é algo muito sério.
Valorize a sua santidade, busque santificação, busque uma vida reta diante de Deus, rejeite o pecado, busque sabedoria na palavra de Deus para enfrentar o pecado, mas não fique só no campo da sabedoria, do entendimento. Traga a palavra de Deus para a prática da sua vida. Coloque a palavra de Deus em prática no seu dia a dia. Já começando por essa segunda-feira, se você está ouvindo nesta segunda-feira de fato, né? Eu acredito que sim, seja de manhã, de tarde ou de noite. Coloque durante o seu dia, durante a semana, o alvo de investir mais em santificação. Como você pode fazer com que essa semana venha convergir totalmente para a glória de Deus? O que você pode mudar nessa semana em relação à semana passada? Talvez você teve algumas atitudes na semana passada que não colaboraram para o louvor de Deus. O que você pode mudar nessa semana a fim de que o nome de Deus seja louvado? Viva uma vida santa. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero te render graças mais uma vez. Louvado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, que privilégio poder orarmos a Ti nesta manhã, Senhor Deus. Nós somos gratos por isso, mas nós entendemos também que não é por mérito nosso, é graça do Senhor, ó Pai. Por isso nosso coração se alegra ainda mais. Pai, nesta manhã nós falamos sobre santidade. Nós queremos viver uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor em todas as áreas, Pai. Portanto, nos ajude. Sonde o nosso coração, tire tudo aquilo que não provém do Senhor. Nos ajude, Pai, a tirar da nossa vida tudo aquilo que não glorifica o Teu nome. Nos ajude, Pai, nos dê a consciência necessária para que nós saibamos retirar da nossa vida aquilo que não glorifica o Senhor, que nós saibamos, ó Deus, fazer as nossas atitudes a colaborarem para o louvor do Senhor. Nos ajuda, Pai, a de fato sermos separados do pecado, na prática também, Senhor Deus. Nos ajude a viver uma vida santa de fato, ó Pai, pois nós entendemos que a santificação é algo que agrada ao Senhor e para isso o Senhor nos chamou, para sermos santificados, para vivermos para o louvor da Tua glória, para o louvor do Teu nome, ó Pai. Santifica o meu coração na Tua palavra, santifica o coração de cada pessoa que me ouve, santifica a nossa vida na Tua palavra que é a verdade, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, se conosco nesse dia, nos livre de todo mal, nos ajude, ó Pai, a sermos inteligentes, sábios e aproveitar as oportunidades de evangelização, de falar do Teu amor, as oportunidades de perdão, as oportunidades de arrependimento, que nós saibamos aproveitar o nosso tempo sobre essa terra, Deus, que nós saibamos construir um legado que resulte no louvor do Senhor, que nós, em nome de Jesus, possamos olhar exclusivamente, ó Deus, para a eternidade, ó Pai, não querendo construir um tesouro humano que logo passa, logo é consumido pela traça ou pela ferrugem, mas que nós, em nome de Jesus, possamos buscar em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, a Tua vontade, Pai. Se conosco hoje e sempre é a minha oração, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Viva uma vida de santidade.